fazendo queijo. Oi, tudo bem? Fazendo queijo pra nós, né? Eu vou fazer o frescal, o artesanal da roça. Quando eu tô fazendo pra vender, não dá tempo, porque são muitos queijos, faço vários ao mesmo tempo. Às vezes tô pasteurizando e já tô fazendo queijo, então é uma loucura, não dá tempo. Então aqui tem 5 litros de leite e aqui tem 5 litros. O leite já tá pasteurizado, aí eu coloco aqui na betina, leitinho aqui, e aqui já tá pra coalhar. O leite tem que estar na temperatura 35 a 37 graus. Você vai pasteurizar o leite, resfriar esse leite de 35 a 37 graus e adicionar o coalho e cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio é a reposição do cálcio que foi perdido quando você pasteurizou. Porque o leite, quando você esquenta ele, perde cálcio. Na pasteurização, ele chega a 65 graus e aí não tem um bom rendimento no queijo. Então a gente adiciona o cloreto de cálcio. É só a reposição que perdeu na hora da pasteurização. Aqui ele fica 40 minutos. Aí eu já deixo o sal pesado, todas as coisas que eu vou precisar. As forminhas, quando eu vou fazer para vender, eu não coloco na assadeira, eu coloco numa betina de plástico baixa, é igual uma assadeira, só que ela é desse plástico branco aqui. O queijo Minas Frescal, ele é feito nessa forma aqui, forma de alta dessoragem. Ela tem todos esses rasguinhos aqui, além dos furinhos embaixo. Se você prestar atenção, ela tem uma forma mais cônica, exatamente para poder dessorar. Esse queijo aqui a gente não aperta a massa. Vocês vão ver a diferença entre um e outro. Meu celular acabou de avisar que eu tenho que cortar a massa, então eu vou cortar e já vou te mostrar. Primeiro eu vou verificar o ponto para ver se ela coalhou. Ó, então eu faço um corte aqui e levanto. Esse ponto aqui que ela coalhou. Corto em grãos maiores. Na indústria, tem laticínios menores. Chegará o dia em que eu terei isto. Existe um instrumento que se chama lira e ele já corta certinho. Você coloca ele dentro do tanque e corta. Ele corta retinho. Normalmente eu corto mais reto. É que eu tô filmando, né? Ó. Vocês vão ver que a outra massa eu vou cortar menor. Ele fica em repouso 5 minutos. Esse corte em grãos maiores confere à massa mais umidade e mais frescor. Quanto menor o grão, mais seca vai ser a massa. Quanto maior o grão, mais úmida a massa vai ser. Na legislação, cada queijo tem que ser feito de uma forma para que ele tenha e mantenha aquelas características, porque senão ele não é aquele queijo. Por exemplo, sal. Sal é a gosto. Cloreto de cálcio, se você não tiver, você não coloca, não vai render o mesmo tanto que renderia, mas não tem problema. O Minas Frescal, se você fizer ele na forma de baixa dessoragem, ele já não é mais Minas Frescal. O artesanal, que é o da roça, ele é o mesmo processo de fazer do Minas Padrão, só muda que o Minas Padrão você adiciona o fermento. O Minas Padrão, quando você vai fazer, você não fizer todos esses processos que eu vou mostrar daqui a pouco, ele não é Minas Padrão. Por exemplo, eu faço queijo e eu não corto a massa. Eu vou com a colher e quebro tudo a massa. Tudo bem, é o seu queijo, o seu da roça. Tem as suas características, a forma como você faz. E outra coisa muito importante também, por exemplo, o queijo da canastra. Ele não pode ser feito em outro lugar que não seja canastra, senão ele não é da canastra. Se eu for fazer o queijo da canastra aqui, se eu for lá na canastra comprar o pingo, o leite que eles fazem lá, trouxer pra cá, não é queijo da canastra, porque o queijo que tem denominação de região, clima da região, tudo influencia. Posso fazer um queijo tipo canastra, posso fazer um queijo tipo Gouda, tipo Emmental, Camembert. Todos esses queijos têm denominação de região. Mesma coisa do champanhe, gente. Champanhe só é champanhe lá na região de Champanhe. Bom dia, fazer um material para minha apaixonada, né? Companheira aqui perto de casa tá fazendo silo. Ligou hoje de manhã, tava ordenhando as vacas, perguntando se eu queria trabalhar. Bora! Trabalhar sempre é bom. Aí eu tô com esse meninão aqui compactando o silo para ele. Vai ser hoje, amanhã. Estamos começando. Eu vou falar a verdade, trabalhar com uma máquina dessa daqui dá para trabalhar quase que 24 horas. Só tá faltando uma coisa aqui, o Bartolomeu. É assim
segue o fluxo, ó. Mais um caminhão chegando. Fazer silo com essa estrutura aqui é outra realidade. A Marispan me dá o serviço necessário para compactar, para espalhar, tudo hidráulico, tá vendo? O caminhão descarrega agora, eu não desço do trator para fazer nada. Em cima do trator eu vou dando a forma que o silo precisa de ter. Ó, tá descarregando ali, ó. Tá vendo? Uma hora dessa eu já estava começando a ficar desesperado. Eu tenho que ir com o garfo manual e espalhar. Aqui não, vou tudo com o trator. Não dá para eu mostrar porque agora eu vou começar a operar e eu não consigo gravar e operar ao mesmo tempo. Já deu a hora de mexer a massa, dá pra ver melhor cortinhos, estão vendo? Bem menorzinho que o outro. Eu tirei 1,5 litro de soro, tô com a água quente ali. Massa tá 34, 33 graus. A gente marca 10 minutos e vai mexendo assim até a temperatura ali chegar a 40 graus. Essa água tem que estar a 75 graus. Esse processo não pode acontecer antes de 10 minutos. A massa esquentou 40 graus. Agora a gente tira o soro até a massa ficar aparente. Põe o sal, mexe bem e põe na forma. Vou te mostrar o processo de colocar na forma, que é diferente do frescal, porque o frescal você coloca na forma e não aperta, não faz nada. Esse daqui você tem que apertar um pouco. Eu coloco a massa aqui e aí eu vou apertando para dessorar essa massa. Você não aperta nem com muita força, nem com pouca. Tem que ter jeito. Com o tempo você vai pegando um jeito. Ó a massa do frescal como é. Dá pra perceber que ela é mais cremosa e bem mais úmida. Ó. Mas tá boa a comida, viu? Comida boa. Paisagem boa. Cabeça em paz. Não tem nada melhor que isso. Olha isso. É bom demais a conta. Fica doido. Daqui a pouco começa de novo, pega. É a última de hoje, graças a Deus. Acabar de jogar mais essa, o caminhão já foi até embora, já desistiu da gente já. Acabar de jogar essa daqui. Acertar. O Wellington já foi embora com a caminhonete para a sede. Eu vou acertar aqui e vou levar o trator e pegar a caminhonete lá. E amanhã nós acaba, se Deus quiser. O William já deve estar com vontade de ir embora já. Bora, né? Por hoje, graças a Deus, acabou a tarefa. Tudo pronto aqui. O trator do corte está indo ali na frente. E nós estamos indo aqui. E ainda tem que chegar em casa e tem que ordenhar minhas meninas ainda, hein? Elas já devem estar tudo lá na porteira do curral já me esperando. Mas faz parte. É aquela história, né? A vida traz as oportunidades. Aí a gente tem que fazer a escolha. Eu podia ter escolhido ficar em casa hoje, resmungando, pensando, ao invés de ter aproveitado a oportunidade e vindo trabalhar. Eu peguei e vim trabalhar. E o dia acabou, passou, e amanhã tem outro dia. Vamos embora!
Nós ganhamos essas peras, eu vou deixar o nome delas aqui, eu esqueci. Isso daqui foi na hora de apanhar, a árvore é muito alta, na hora de pegar elas caíram e bateu, mas eu já higienizei, já lavei, já deixei na água com sanitária, tá vendo? Isso daqui foi as batidinhas, então eu vou tirar essas partes. E eu vou fazer com essa pera uma geleia, que eu vou te mostrar, e vou fazer também um vinagre com a casca dela. Claro que eu não vou usar essa parte aqui para fazer o vinagre, só a casca que tiver boa. Então eu vou descascar, picar e aí eu já te mostro como que a gente vai fazer. Piquei a pera, conforme eu fui picando, eu fui colocando na água com vinagre, pode ser com limão, para ela não oxidar muito, mas ela vai acabar oxidando um pouco, não tem problema. Então, para essa quantidade aqui, a gente vai usar 375 gramas de açúcar cristal. Eu vou deixar as equivalências para você poder fazer com o tanto de pera que você tiver. Esse daqui é um vinho licoroso, eu vou usar 250 ml, é um vinho rosado licoroso. E o suco de um limão. Aí a gente coloca aqui e liga o fogo. Além desses 250 ml de vinho, eu vou colocar mais 100 ml de água. Essa pera é uma pera muito dura. Ela é uma pera bem firme. Ela tem bastante água, só que ela é firme. Então a gente tem que colocar um pouquinho mais de água. Mas se você fizer com outra pera, aquela pera portuguesa, com as peras mais macias, você coloca só o vinho e não precisa de colocar água, não vai alterar na sua geleia, tá? Não tem problema nenhum. Então agora a gente só mexe assim pra dar uma dissolvida no açúcar, mas não precisa ficar mexendo o tempo todo. E o fogo assim, ó, o fogo tá normal, não tá? Aqui estaria baixo, aqui tá um fogo normal. Você só não vai assim largar aqui e daqui 2 horas você vir aqui olhar, você não vai fazer isso. Daqui uma meia hora vem aqui, dá uma olhadinha, se precisar dar uma mexidinha para poder continuar incorporando. Cada meia hora você vem e dá uma olhada e não deixa ela sozinha, mas não precisa de ficar mexendo o tempo todo. Nesse ponto aqui, ó, como tá. Nesse ponto, vou triturar ela com um mixer. Eu venho com o mixer aqui, dentro da panela mesmo, e vou triturar ela para terminar de dar o ponto. Se você quiser uma geleia com um pedaço, você tira um pouco da fruta, tritura isso daqui, e aí você depois mistura a fruta no que você triturou. E aí a gente volta pro fogo e termina de dar o ponto, aí vai ser rapidinho. Que eu passei ela no mixer. Se você não quiser separar, igual eu falei, você passa pouco, tá vendo? Ó, com os pedaços ainda, eu não triturei tudo. Agora, esse ponto aqui é importante você ficar mexendo com mais frequência, porque ele tende a espirrar. Ou você põe uma tampinha aqui, alguma coisa, mas aqui é mais fácil de queimar, porque já não tem quase água, né? Então, ela pode queimar muito fácil. Se você largar aqui 20 minutos sozinha, ela queima. E aqui agora, esse ponto aqui, ó, tá vendo? É o ponto que eu gosto de deixar a geleia. Daqui para um pouquinho mais, eu deixo, quando faz isso daqui, no fundo da panela, eu deixo mais uns 10 minutinhos, fico aqui mexendo e aí eu desligo e coloco nos vidros. Tem que colocar ela quente nos vidros, imediatamente. Então, terminou de fazer, já coloca nos vidros e aí eu vou te ensinar como que você faz para ela poder conservar por mais tempo nos vidros. Para esterilizar os vidros, você vai lavar com água e detergente neutro, colocar numa panela com água que cubra os vidros e as tampas e ligar o fogo
e deixar entrar no ponto de fervura por 5 minutos. Coloca num pano limpo, de boca virada para baixo, até toda aquela água escorrer. Depois você deixa secar naturalmente e pode utilizar para colocar as geleias. Nesse ponto da geleia, a gente vê que está borbulhando de uma forma diferente. As bolhas borbulham em câmera lenta. Aí, quando você passa a espátula, você vê o fundo da panela de uma forma diferente do que um ponto antes desse. Então, eu gosto de tirar a geleia nesse ponto. Para mim, esse ponto é o ideal, porque depois que ela esfriar, ela vai ficar um pouquinho mais consistente do que isso. Então, esse ponto para mim é o ponto ideal. Aí, depois que ficou pronto, você pega a geleia quente, coloca nos vidros esterilizados, tampa e coloca na água fria de boca para baixo. O ideal é que seja coberto os vidros, que eles fiquem totalmente cobertos pela água. Aqui não é o ideal, da forma como eu tô fazendo, mas como o consumo vai ser mais rápido, então não tem problema. Mas o ideal é que você cubra os vidros. Aí você vai deixar ferver por 5 minutos, vai ficar fervendo, você coloca na água fria e vai ferver. Ferveu, conta 5 minutos, desliga o fogo e aí você vai retirar dessa água só quando esfriar completamente. Então, eu gosto de fazer num dia e deixo até no dia seguinte, aí eu retiro e a sua geleia tá pronta para consumo. Rapaz do céu, 3 horas da tarde. Entra na estrada, não para. O silo só tá na metade. Lá vai o caminhão buscando mais um transbordo de milho picado. Ainda tem toda aquela roça ali, ó, para amanhã. Essa roça ali atrás, essa daí que vocês estão vendo aí, ó, acaba hoje. E eu parei para comer, né? A merenda que a minha apaixonada mandou. É uma delícia. Peitinho de milho verde. Pão sovado com manteiga. Caindo dentro do... Tô longe. Estou mais de 500 metros do caminhão. Olha lá. Vamos voltar pro café antes que o caminhão chegue. Esse daqui é o artesanal da roça, é o queijo da roça. A massa dele, ó, ela tem pouca umidade, é uma massa mais compacta. Vou quebrar ele aqui pra você ver, ó. Diferente do Minas Frescal, que é uma massa mais mole, mais macia. Esse aqui, ela tem uma cremosidade. É uma cremosidade com menos umidade. Por que que não pode esquentar a massa em menos de 10 minutos? Porque senão, fica aquele queijo que você morde, ele faz nheque-nheque.
sabe? Faz um barulhinho. Tem gosto e gosto. Tem gente que ama esse queijo que faz nheque-nheque. Ele não é uma característica positiva para o queijo, para comercialização. Então, tem formas de fazer esse queijo aqui em que a pessoa pega a água fervendo e joga na massa de uma vez. Joga tudo ali de uma vez só, não fica mexendo, já pega, tira o soro e já coloca na forma. Ele fica nheque-nheque. É um jeito, entre aspas, rápido de fazer. Que o pessoal que não tem paciência, que vai fazer o queijo, não tem paciência de ficar com todos esses processos, faz isso. Mas não é um queijo que carrega essas características. São as características que a gente consegue com todos esses processos. O corte da massa, a questão de aquecer a massa ou não, né? O tempo de aquecimento dessa massa, como você vai mexer essa massa, tudo isso o que confere essas características finais no queijo, que por sinal acabou. Aqui não dura um dia. It's been a long, hard season.